pessoal, meu nome é Natália Mazzotti, eu sou diretora executiva da Open Knowledge Brasil, que é uma organização que busca promover o conhecimento aberto e gerar tecnologia para aproximar o cidadão da política. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do conceito de dados abertos. Bom, para a gente começar, primeira coisa eu acho que vale falar sobre dados, de um modo geral. Acho que todo mundo hoje em dia já ouviu falar dessa palavra, a gente ouve muito sobre processamento de dados, sobre banco de dados, mas o que exatamente isso significa? Dados são peças de informação estruturada e exatamente por estarem estruturadas que essas informações têm um grande valor hoje para a sociedade. Com o advento do digital, a gente tem muito mais dado disponível, Hoje a gente fala aí de 35 zettabytes de informação. O que significa isso, Um zettabyte, só para você ter uma ideia, equivale a 1 trilhão de gigabytes. Bom, e o que isso tem a ver com transparência e controle social? É aí que a gente entra no tema dos dados abertos, Hoje, para a sociedade conseguir extrair sentido desses dados todos que a gente está produzindo, elas precisam ter acesso. Então, quando a gente está falando de dados abertos, a gente está falando de dados que são acessíveis e podem ser reutilizados e redistribuídos, Isso significa que a gente tem aí duas questões essenciais. Uma que é relacionada à licença de uso. Essa licença de uso, ela precisa ser uma licença aberta, uma licença não restritiva. E por outro lado, a gente tem uma questão também de formato do dado. Esse formato, ele precisa ser legível por máquina. O que isso significa? É um formato que é mais facilmente processado pelo computador. Então, por exemplo, quando a gente tem um PDF, um arquivo em PDF, esse arquivo ele foi feito para leitura humana e não para processamento por máquina. Quando a gente tem esse mesmo arquivo em formato CSV, é um formato que tem uma estrutura que facilita muito o processamento por máquina. Então a gente chama isso de um formato aberto, porque ele fica mais fácil, inclusive, de reutilizar. A história dos dados abertos vem na esteira do movimento de acesso à informação no mundo todo. Mas a primeira vez que o termo realmente apareceu foi em 1995 e foi num contexto ambiental. A American Society Agency escreveu um documento falando da abertura de dados geofísicos e ambientais. De lá para cá, o movimento de dados abertos veio ganhando densidade entre pesquisadores, governo, sociedade civil. E em 2010, o inventor da web, Tim Berners-Lee, viu a necessidade de qualificar melhor essa abertura de dados. Então ele criou um modelo que a gente chama de as 5 estrelas de dados abertos. O que são essas 5 estrelas? A primeira estrela é a forma mais simples de disponibilizar o dado na internet e a quinta estrela a forma mais sofisticada. Então, enquanto a gente está na primeira estrela, é só um arquivo disponibilizado na internet em licença aberta. Então, por exemplo, se a gente colocar um PDF, a gente já vai estar atendendo a primeira estrela do Tim Berners-Lee. Na segunda estrela, o dado ele já precisa estar disponível em um formato estruturado, por exemplo, um arquivo Excel. Quando a gente passa para a terceira estrela, o dado ele precisa estar em um formato estruturado e não proprietário. Então aí o Excel já não serve mais e a gente passa a trabalhar com um CSV, por exemplo. Já na quarta estrela, os dados precisam utilizar o URI, que é um identificador uniforme de recurso e serve para identificar a informação que contém ali nos dados para conseguir linkar essas informações com outras. Quando a gente passa para a quinta estrela, aí a gente está trabalhando já com as informações linkadas. E se você quiser ver um exemplo de uma base de dados linkada, você pode acessar, por exemplo, a DBpedia. Bom, o Tim Berners-Lee pensou aí nessa classificação de 5 estrelas, Mas hoje em dia, até para a gente achar dados sob 1 estrela, ou seja, disponibilizados em formato PDF na internet, é um pouco complicado em algumas cidades. Mas a gente vai falar no próximo vídeo um pouquinho mais sobre a política de dados abertos no Brasil. E se você quiser saber mais sobre dados abertos, sobre o conceito, acessa o nosso guia nesse site que está aqui na tela, tá? Até o próximo vídeo.